Olá, bem-vindo ao Caminho para a Casa Branca, o podcast que explica tudo sobre as eleições americanas e é uma produção da Exame com a Gauss Capital. Neste ano, o caminho para a Casa Branca passa pela justiça. O ex-presidente Donald Trump, um dos principais candidatos na disputa, enfrenta mais de 90 acusações e os processos vão sendo desenrolados enquanto a campanha acontece. Para explicar toda a confusão jurídica que envolve o ex-presidente, convidamos hoje o professor Cássio Casagrande, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, a UFF. Professor Cássio, bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para debater esse tema com vocês. Legal. E temos também, como sempre, Maurício Moura, professor da Universidade George Washington e sócio do Fundo Zaftra da Gauss Capital. Bem-vindo, Maurício. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer ter o professor aqui. Obrigado pela presença, professor. Legal. E antes de começar, a gente sempre faz um convite para você, espectador, seguir o nosso canal da Exame aqui no YouTube, ativar os alertas no Spotify para receber avisos dos novos episódios. E temos também um canal no WhatsApp com notícias das eleições americanas. O link para esse canal está aqui na descrição do vídeo. E você pode também procurar por Eleições EUA Exame na lista de canais do WhatsApp. Bom, começando a conversa aqui, vou fazer um breve resumo dos principais casos que envolvem o Trump. O Trump, dois desses casos envolvem as tentativas do ex-presidente de reverter o resultado das urnas em 2020. Um desses processos está na Justiça Federal em Washington, que junta 4 acusações. Um outro está na Justiça Estadual da Geórgia, e soma 41 acusações. Um terceiro caso se refere a uma retirada de documentos sigilosos da Casa Branca de forma irregular. Foram encontrados esses documentos na casa do Trump na Flórida, e ele foi processado na Justiça Federal daquele estado. Esse processo tem 41 acusações. Um quarto caso, que vai se desenrolar mais agora em abril, envolve o uso de dinheiro irregular para pagar suborno à atriz pornô Stormy Daniels, que diz ter tido um caso com ele na época das eleições de 2016. Esse processo começará a ser julgado no dia 15 de abril, segunda-feira. E um quinto caso, no qual o Trump já foi condenado, se refere a uma fraude fiscal em Nova York. Ele é acusado de inflar o seu patrimônio para conseguir empréstimos de forma mais fácil. Ele foi condenado nesse processo, pagou uma multa de 175 milhões para recorrer e agora espera o julgamento desse recurso. Aí, abrindo a conversa aqui, primeiramente eu queria conversar com o professor Cássio sobre as diferenças entre a justiça americana e a justiça brasileira. E especialmente nesse ponto de processar ex-presidentes, né? O Trump tem processo na justiça estadual e na justiça federal. E no caso da invasão, no caso da eleição de 2020, que teve a invasão no Congresso, esse mesmo caso é investigado em 2 processos diferentes. Professor, por que se dá essa diferença? Por que o Trump ele é investigado em tantas instâncias ao mesmo tempo? Bom, na verdade, nos Estados Unidos, nós temos 2 sistemas de justiça, né? A justiça federal e a justiça dos estados. Isso até, em princípio, parece semelhante ao Brasil, porque aqui também nós temos justiça federal e justiça dos estados. Só que nos Estados Unidos, a forma de composição desses judiciários ela é diferente, né? Na justiça federal, os juízes eles são indicados pelo presidente, são aprovados pelo Senado e exercem a jurisdição de forma vitalícia, mas, inclusive sem limite de idade, diferentemente aqui em que os juízes se aposentam aos 75 anos. Já nos estados, o sistema é bastante diverso, porque cada estado tem a sua própria organização judiciária local e a sua própria forma de nomeação dos juízes. Inclusive, há alguns estados em que os juízes são eleitos, juízes da justiça estadual. E em outros, os juízes são nomeados politicamente também pelo governador, com a aprovação da Assembleia. Então, é um sistema bastante diferente. E o Trump, ele está sendo investigado em vários processos, porque ele violou, em tese, tanto leis federais quanto leis estaduais. Ou seja, no caso o caso mais conhecido, né, que é o 6 de janeiro, ele, na verdade, teria 2 acusações principais, 2 casos principais, um por tentar subverter o resultado da eleição, e esse é um processo federal que está acontecendo na Justiça Federal de Washington, mas ele também está sofrendo um processo na Justiça do Estado da Geórgia, porque ele teria pressionado os servidores públicos da Geórgia para favorecê-lo. Então, esse caso é da competência da Justiça Estadual da Geórgia. O caso que você mencionou da ex-atriz
Stormy Daniels, está ocorrendo na Justiça Estadual de Nova York, porque ao pagar lá um suborno para que ela não revelasse fatos desabonadores, ele teria violado leis estaduais do estado de Nova York. E, por fim, há o processo da Flórida, que é um processo, veja, embora seja na Flórida, ele é um processo da Justiça Federal da Flórida. Esse é relativo àqueles documentos sigilosos do governo, documentos que deveriam ter sido encaminhados ao Arquivo Nacional, né, que é um departamento que guarda os documentos públicos, e, segundo a acusação, ele teria se apropriado desses documentos e não mantido o sigilo que deveria ser mantido. Ele teria, portanto, violado leis federais, né? Há uma lei federal sobre a manutenção desses documentos do governo, e como esses documentos eles tinham sido mantidos na casa dele, lá na Mar-a-Lago, né? Que é o resort lá onde ele vive, ele teria quebrado a lei federal no estado da Flórida. Então, ele está sendo processado na Flórida, mas na Justiça Federal da Flórida, certo? Isso é uma questão banal até, mas assim, se ele for condenado na Justiça Estadual, o caso resolve ali. Ele não pode subir para uma instância federal depois, né? Ou seja, se resolve ali mesmo. Pode não, em tese sim, veja. Pode sim. Veja, a Suprema Corte ela detém a última palavra sobre a interpretação das leis federais, mas também sobre as estaduais, inclusive sobre constituições estaduais. Então, a rigor, veja, qualquer processo que existir nos Estados Unidos, ainda que ele comece na Justiça Estadual, ele pode sim chegar à Suprema Corte. Só que, claro, ele vai ter que percorrer as instâncias devidas. Então, vamos imaginar esse caso aí, que é o que está mais adiantado, né, da Stormy Daniels, do hush money, o dinheiro que foi pago para ela ficar quieta. O júri começa agora na segunda-feira, o júri desse caso. Se ele for condenado, ele pode recorrer ao Tribunal Superior de Nova York, depois à própria Suprema Corte do Estado de Nova York, e se houver alguma questão constitucional da Constituição Federal dos Estados Unidos, ele também pode recorrer à Suprema Corte. Né? Então, em tese, todos os casos podem chegar à Suprema Corte. Uhum. E tem essa questão do tempo também, que é muito importante nessa eleição, né? Uma coisa que a gente sempre fala com o Maurício aqui, né? Eu queria que o senhor comentasse também sobre essa questão do tempo desses processos, né? Ou seja, eles estão andando ao mesmo tempo, mas em ritmos diferentes. A gente tem perspectivas, né, de condenações ou de desenrolares maiores nesse ano? O processo que está mais adiantado, a meu ver, é exatamente esse que eu mencionei, do pagamento, né, do hush money para a atriz Stormy Daniels. Esse caso, na verdade, ele não é o pagamento em si, né, do suborno, mas principalmente o fato de que ele maquiou esse pagamento como se fossem honorários advocatícios para o seu advogado. O advogado dele, que chamava Michael Cohen, ele meio que adiantou esse dinheiro, né, ele pagou esse dinheiro para a moça lá ficar quieta, e depois o Trump ressarciu ele, dizendo que isso era um dinheiro de honorários. Tá? Então, existem leis no estado de Nova York que criminalizam essa conduta, né, de você repassar dinheiro e dar uma outra rotulagem para esse pagamento. E um dinheiro que tinha uma finalidade, em princípio, ilícita. Também, veja, o estado de Nova York considera que esse dinheiro foi uma forma de despesa eleitoral, né? Porque se ele pagou ela para ela não prejudicar ele nas eleições, então isso seria um dinheiro de campanha que não foi declarado. Então, são várias acusações criminais que decorrem desse fato, de acordo com as leis do estado de Nova York. E, como eu disse, esse processo está mais adiantado porque o julgamento começa agora, se não me falha a memória, aqui segunda ou terça-feira, quando vão ser escolhidos os jurados. Né? Então, é um caso que realmente tem potencial para ser julgado em breve. E também aqui vale atentar o seguinte, o juiz que conduz o caso é um juiz que foi nomeado, se eu não estou enganado, por liberais no estado de Nova York, porque lá a indicação é política. Né? E o juiz parece que está bastante irritado com o Trump, porque não só nesse, mas como nos outros, como você observou, o Trump tem adotado uma tática de adiar esses processos através de recursos, incidentes processuais que os advogados estão criando, para, claro, empurrar com a barriga esse processo o mais longe possível, de modo que eles não sejam julgados antes da eleição. Né? Mas, apesar de tudo, né, de tudo que ele tem feito, o processo está seguindo um ritmo relativamente rápido agora nessa fase. E tem uma previsão para que esse julgamento seja concluído nessa primeira etapa? É imprevisível. Como a gente vê naqueles filmes americanos de justiça, né? O júri tem hora para começar e não tem hora para terminar. Ele pode levar dias.
Então, não há previsão, é imprevisível. Pode ser julgado num dia, pode levar vários dias. Seria antes da eleição, provavelmente, ou seja, a eleição em novembro. Provavelmente, acredito que seja antes da eleição, mas né, no direito a gente sabe, pode ali chegar a criar um incidente, alegar que um jurado em contato com ou que, enfim, algum jurado ali era parcial, né? O advogado Trump certamente vai tentar alegar ali que alguns jurados são democratas e vai impugnar, enfim, é uma caixinha de surpresa, ninguém sabe o que vai acontecer, mas esse processo da Stormy Daniels é um processo que está caminhando rapidamente nessa fase e tem o potencial de ser muito danoso à imagem dele. Maurício, e chamando o Maurício para a conversa agora, qual seria o impacto, né, de uma condenação do Trump nesse caso para a campanha, se essa condenação vier agora, né, nesse período ainda antes das convenções? Não, só o que a gente tem de pesquisa, obviamente, todo mundo monitorando qual o impacto, principalmente entre os eleitores independentes, porque entre os eleitores republicanos o Trump pode ser condenado a qualquer coisa que não tem pouco efeito pelo que a gente tem apurado. Mas aí eu só queria emendar uma pergunta, professor, aproveitando a presença dele aqui, que nas pesquisas, os casos que são mais danosos, uma potencial condenação dele, são o caso da Geórgia, né, do Fulton County, que o professor mencionou aí, dele tentar ter algum benefício em relação ao resultado eleitoral, e o caso do Departamento de Justiça dele ter participado, eventualmente, do 6 de janeiro, né? E são casos diferentes, um é estadual e outro é federal. Então, minhas perguntas, professor, é correto a gente afirmar, a gente tem essa premissa que ele, se for eleito presidente, ele pode se auto-perdoar os casos federais, mas não pode se perdoar dos casos estaduais? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é assim, politicamente, não é muito delicado o Departamento de Justiça rodar um caso contra um ex-presidente que está concorrendo à presidência, o que ele pode fazer se ele ganhar dentro do Departamento de Justiça para eventualmente frear esse caso aí da eleição, né? E o terceiro ponto é que para a gente é muito importante da gente saber se esses casos aí, tanto da Geórgia quanto do Washington, a gente vai ter alguma possibilidade aí dele ganhar, que ele está sendo discutido na Suprema Corte, dele ter imunidade presidencial, né? A Suprema Corte precisa se manifestar em relação a isso. Se a imunidade presidencial pode afetar esses dois casos aí da Geórgia e do Departamento de Justiça. Sim, a pergunta é bastante interessante, né? O presidente dos Estados Unidos, pela Constituição, ele tem a prerrogativa do perdão presidencial, né? Ou seja, qualquer pessoa condenada pela Justiça Federal pode ser perdoada. Obviamente que nunca houve na história um caso de um presidente perdoar a si mesmo, né? Então, nós não temos um registro histórico disso e é uma situação bizarra, né, para dizer o mínimo. Eu acredito que talvez ele não faria isso, mas o que ele poderia fazer de alguma maneira, recomendar ao Departamento de Justiça que desista desses processos. Pelo seguinte, e aqui é uma diferença importante entre o sistema americano e o brasileiro. No sistema brasileiro, quem move as ações criminais, especialmente na esfera federal, é o Ministério Público, né? No caso, o Ministério Público Federal, que tem independência do Poder Executivo, né? Então, aqui no Brasil, jamais o presidente poderia pedir ao Procurador da República que retire determinadas acusações criminais. Mas nos Estados Unidos é diferente. Por quê? Porque o Ministério Público, no plano federal, né, os Federal Prosecutors, eles são ligados ao Departamento de Justiça, né? Ou seja, é um braço do Poder Executivo, porque no sistema americano a política criminal ela é estabelecida pelo Poder Executivo e cabe ao presidente, né, como última autoridade do Executivo, determinar que tipo de questões serão investigadas, enfim. Claro que, embora o presidente possa recomendar ao Departamento de Justiça que retire as ações, seria um constrangimento muito grande também, tá? Porque esses procuradores, eles são procuradores de carreira, né? É óbvio que o chefe do Departamento de Justiça e o General Attorney, né, que é o procurador-geral, eles são nomeados politicamente, mas seria uma interferência muito clara, né, do presidente no funcionamento do Departamento de Justiça, embora legalmente isso seja possível, do ponto de vista ético, seria terrível, né, acontecer isso. Mas veja, você tem razão quando você afirmou que ele nada poderia fazer contra uma condenação da justiça estadual, né?
no caso, tanto do processo que eu mencionei há pouco, do estado de Nova York, como do processo na Justiça da Geórgia, não é? Porque ali o caso está sendo promovido pelo que seria, né, o equivalente ao Ministério Público Estadual da Geórgia, por promotores estaduais, inclusive a promotora que está conduzindo esse caso é uma senhora chamada Fannie Willis, né, que é uma mulher negra lá da Geórgia, muito combativa, muito dura, né, com ele no processo. E ela, inclusive, veja lá, como vocês sabem, os promotores também nos Estados Unidos. Então, essa promotora ela foi eleita com apoio do Partido Democrata local. Então, perceba que tem essa questão política lá e tem uma maior independência. E esse processo da Geórgia, particularmente, também é muito grave, porque a acusação é de que ele pressionou servidores estaduais para mudar o resultado da eleição, né? E ele levou azar de fazer isso na Geórgia, porque a Geórgia, em particular, tem leis muito duras contra esse tipo de comportamento, de você pressionar um servidor público para obter uma vantagem. As penas são muito duras, né? E aqui, veja, há inclusive uma gravação telefônica em que ele telefonou lá para o secretário responsável pelas eleições, né? Porque lá não tem justiça eleitoral, é o próprio executivo ali estadual que apura as eleições, e ele deu um telefonema dizendo, olha, arrume os votos, dê um jeito, porque tinha uma margem estreita e isso claramente configura, tem a voz do Trump falando, configura uma tentativa de intimidação no servidor estadual. Então, esse processo é muito sério e se ele for condenado, ele não teria como nem se perdoar e nem pedir para retirar o processo, porque é o governo estadual. O presidente nada pode fazer contra o processo da justiça estadual. Com relação à questão da imunidade, Maurício, que você mencionou, o advogado Trump recorreu alegando uma tese baseada, né, supostamente baseada na Constituição, da imunidade presidencial, né? Ou seja, a imunidade presidencial é um instituto que existe em vários países, inclusive no Brasil, mas ela é limitada, né? A ideia é de que o presidente ele não pode, dada a responsabilidade do cargo, ele não pode ser perturbado por processos, por questões jurídicas que vão tirar o foco dele dessa grande responsabilidade que é a presidência. Mas a questão não é tão simples, porque, em princípio, a imunidade seria para atos ocorridos durante o mandato. O caso da Stormy Daniels é anterior ao mandato, então, ainda que se diga que ele tem imunidade, me parece, né, salvo melhor juízo, que ele não se livraria desse processo da Stormy Daniels. Mas, se derem imunidade, isso valeria para os demais processos, né? Tenho dúvidas, talvez, o da tomada lá dos documentos sigilosos, né? Porque isso me parece, não sei se foi um crime continuado, não é? Porque ele pegou esses documentos enquanto era presidente, mas ele os manteve depois de ser presidente. Então, aqui talvez esse processo possa prosseguir. Agora, com relação aos atos de 6 de janeiro, como ele ainda estava no cargo, e também com relação à própria interferência ali no processo eleitoral, aquelas tentativas de interferência que ocorreram em dezembro, ele se livraria desse processo se a Suprema Corte disser que ele, de fato, tem essa imunidade. Também nós não sabemos qual vai ser a decisão, porque nunca na história nenhum presidente levou essa questão à Suprema Corte, né? Eu lembro que no governo Clinton, lá naquele escândalo em que ele se envolveu, escândalo sexual, ele sofreu alguns processos também na justiça lá do Arkansas, né, na Justiça Federal do Arkansas, e ele chegou a alegar essa imunidade, mas a questão não chegou à Suprema Corte, né? E o tribunal decidiu contra ele acabou respondendo os processos, mas não suscitou. Eu acho que o Clinton não achou conveniente, né, levar isso para a Suprema Corte, então nós não sabemos o que a Suprema Corte vai decidir. Uhum. E ainda sobre o tempo, né, tem uma previsão que a Suprema Corte ouça os argumentos sobre esse caso da imunidade presidencial no dia 25 de abril. E eu queria perguntar para o Maurício, né, qual que é a expectativa aí para essa decisão em Washington, né? A gente comentou em um programa anterior que havia a possibilidade de que a Suprema Corte provavelmente rejeitasse essa tese da imunidade nesses casos, né? Como que está a expectativa para essa análise aí, Maurício? A expectativa geral de todo mundo que eu converso é que eles vão rejeitar e que esse foi um subterfúgio legal da equipe jurídica do Trump para ganhar tempo. Porque o caso é bastante frágil, né, para a imunidade presidencial. Enfim, só que como o professor falou, né, quem vai decidir são os juízes no final, né, a gente não tem muita ingerência e jurisprudência sobre esse caso, mas a expectativa geral aqui é que ele seja rejeitado
Mas, de qualquer maneira, já teve um ganho para a campanha do Trump, que foi estender o tempo, né? Porque, dado essa manifestação na Suprema Corte, muita coisa ficou postergada. Então, isso já é um ganho para a campanha dele, né? A Suprema Corte pode decidir de forma rápida, né? Como decidiu no outro caso, que era sobre ele estar na cédula ou não? A Suprema Corte ela tem que decidir esse caso até junho, né? Porque a Suprema Corte funciona diferente também do nosso Supremo. Em que há sustentação oral, eles precisam ser julgados até o final do termo judiciário, né? O do que termina em junho aí nos Estados Unidos. Então, a Suprema Corte quase certamente vai julgar esse caso até junho, a não ser, repito, que haja ali algo extraordinário, enfim, mas indica, né, um julgamento rápido até o mês de junho. E eu concordo aí com essa análise do Maurício de que, assim, pelo menos pela questão jurídica em si, é muito difícil colar essa tese da imunidade, especialmente porque nos Estados Unidos há aquela ideia, né, de que ninguém está acima da lei e nem o presidente. Então, dependendo da amplitude que se der essa imunidade, esse princípio que é tão caro ao republicanismo americano ficaria em xeque. Maurício, algum comentário sobre esse ponto? Não, eu acho que o professor tem razão. Eles têm esse calendário que está, mas a tendência é que eles façam isso aí até o final de abril, pelo que eu ouço aqui. E não vai chegar, não vai bater junho, mas eles têm que resolver isso até junho. Uhum. E assim, uma grande questão que as pessoas fazem, né, se quanto de risco o Trump corre de ser preso, né, de fato, e ter uma condenação mais forte, uma multa mais alta. Como que vocês veem essa questão, esse risco de ele, de fato, né, ir para trás das grades? Existe esse risco? Eu, particularmente, acho que o risco é muito baixo, né, assim, dele ser preso a curto prazo. Né? É bom observar o seguinte, esses crimes que estão supostos, né, crimes que ele teria cometido, não são crimes violentos. Né? Em geral, nos Estados Unidos, a gente imagina que sai preso do tribunal do júri é para aqueles crimes mais violentos, né, de homicídio ou estupro, enfim. Esse caso, muito provavelmente, como ele também tem um patrimônio muito grande, ele poderia recorrer mediante fiança. Né? Então, eu acho a probabilidade dele ser preso imediatamente muito baixa, muito improvável, especialmente também porque, tirando o processo ali da Stormy Daniels, os demais processos estão muito enrolados, né, processualmente, muitas questões que foram deliberadamente dadas pelos advogados para, como eu disse, empurrar com a barriga. Então, eu acho muito improvável uma prisão a curto prazo. Maurício, o que você ouve sobre isso? Não, só queria fazer o ponto aqui, a percepção do professor é bastante similar ao que está em Washington, que a probabilidade dele ir para a cadeia é muito baixa, justamente até por essas questões de fiança, né? Agora, professor, é muito interessante que o Trump ele está com um processo que o acusa de ter inflado as finanças dele, né? E ele não tem recurso para pagar a fiança do processo que ele tem, que diz que inflou as finanças. Chega até a ser surreal. Agora, por outro lado, quando assim, todo mundo que é próximo, todo mundo que trabalhou com o Trump e agora está distante do Trump, aliás, o Trump tem uma característica, né? A maioria do gabinete dele, inclusive o vice-presidente, estão contra ele, né? Então ele conseguiu afastar bastante gente que participou do governo dele. Essas pessoas comentam que a principal motivação dessa corrida presidencial é ele não ser preso. Que na cabeça do Trump, ou ele vira presidente ou ele vai para cadeia, né? Então é tudo ou nada para ele. Então, mas eu concordo com o professor, né? Todo mundo que eu converso aqui, os advogados, dizem que a chance dele ir atrás das grades, até com a idade dele também, é bastante remota. Uhum. E a gente já falou isso aqui antes, mas assim, a lei americana ela não proíbe, né, uma pessoa presa ou condenada de disputar eleições e até mesmo de tomar posse, né? Queria que o professor explicasse um pouco melhor esse contexto jurídico dessa situação também. É verdade. Os Estados Unidos têm uma característica que eu acho muito interessante, é de que a lei eleitoral ela tem uma intervenção mínima nas eleições. Não existe no Brasil de impugnação de candidaturas, porque devido a um fato passado, né, como a lei que nós temos aqui, a lei da ficha limpa, não existe. Inclusive, tem um fato muito curioso, que já houve na história dos Estados Unidos um presidente que concorreu à presidência atrás das grades. Foi o líder socialista Eugene Debs, que muitas pessoas não sabem também, né? Havia nos Estados Unidos um partido socialista no início do século XX, que era muito forte até, e ele foi preso, mas preso por um processo que, na verdade, era político. Né? Ele fez um discurso lá contra a participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e
e defendeu lá certas ideologias que então eram entendidas, né, como perigosas, e ele foi preso. E ele cumpriu boa parte dessa condenação na cadeia, e de lá ele concorreu à presidência dos Estados Unidos e teve, se não me falha a memória, 9 ou 10% de todos os votos. Então, a história mostra que é possível até o candidato concorrer, mesmo estando preso, e há também registro em alguns estados, né, em que deputados estaduais, por exemplo, foram condenados e foram eleitos, e passavam o dia trabalhando na Câmara e à noite se recolhiam à prisão, né? O juiz autorizou, acho que até o próprio estado da Virgínia aí aconteceu isso. Então é um fato que já tem precedentes, mas eu acho muito difícil, né, que isso venha a acontecer, porque, como eu disse, esses processos não devem ser concluídos aí até a eleição, salvo talvez o da Stormy Daniels, não levaria a uma prisão imediata. Uhum. E só repassando um pouco o calendário. Desculpa, pode falar, Marisa, depois eu faço a pergunta. Não, tem até uma brincadeira que os Estados Unidos é que nem a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Você pode tomar posse preso, você pode legislar preso, assim, então não tem nenhuma ingerência sobre isso. O professor falou, é verdade, a justiça eleitoral aqui ela é muito minimalista, em termos, quer dizer, não tem justiça eleitoral, né? Quem exerce a função da justiça eleitoral tem uma intervenção muito baixa, né? E assim, ele pode ser presidente preso, né? Assim como falaram para mim que ele pode estar em prisão domiciliar na Casa Branca, enfim, tem várias possibilidades. Esses cenários muito, muito confusos, né? E só queria retomar um pouco a questão do tempo, né? Ou seja, a gente falou que o Trump poderia talvez dar esse perdão ou orientar o Departamento de Justiça a parar com a investigação, mas ele só poderia fazer isso em tese após a posse em 20 de janeiro, né? Ou seja, mesmo que ele vencesse em novembro, ele só teria esses poderes de fato para interferir depois de 20 de janeiro, certo? Isso, exato. Né? Seria uma prerrogativa presidencial que ele só pode exercer uma vez tendo assumido a presidência. Né? Antes não há qualquer possibilidade. Uhum. Então seria talvez uma estratégia de postergar isso até depois dessa data. Não seria só até novembro, mas seria até até o começo do ano que vem, para de fato poder ter essa possibilidade. Né? Sim. É muito difícil, né, Rafael? O peso em cima da justiça, eu não sou advogado, mas aí você ter um presidente eleito, você querer puxar uma investigação, fica parecendo revanchismo eleitoral. Aí você entra num território muito complexo, na minha opinião. Verdade. Seria uma situação muito, muito curiosa mesmo, né? Bom, acho que minhas questões eram essas, mais alguma questão, Maurício, que você gostaria de trazer aqui para o debate? Eu só queria perguntar ao professor, para a gente encerrar aqui, professor, o que a gente, como leigo, que acompanha a eleição americana, a gente tem que estar atento aí nesses julgamentos, o que você acha que são os principais pontos que a gente deve ficar atento aí, olhando para frente aqui? Uma questão que eu estou achando bastante interessante é a politização do poder judiciário, né, que é um fenômeno que também, de alguma forma, a gente vê aqui no Brasil. Porque, veja só, os juízes federais nos Estados Unidos, eles são indicados pelo presidente. E, por exemplo, esse processo da Flórida é muito curioso, porque a juíza que está responsável pelo caso, que é uma senhora chamada Aileen Cannon, ela foi nomeada pelo Trump. Quando o Trump era presidente, ele nomeou a juíza federal da Flórida, que vai julgar o caso dele. É uma juíza, inclusive, que tem sido questionada porque ela tem, nas suas decisões interlocutórias, ela tem enrolado muito o processo. Né? Então, os membros do Partido Democrata criticam a condução desse processo, dizendo que, de alguma forma, né, com certas chicanas processuais, ela estaria protegendo o presidente Donald Trump. E a questão está muito tensa lá, né, porque o promotor ameaçou recorrer ao Tribunal de Apelação para que ele censurasse o comportamento dela. Então, é uma questão politicamente muito delicada. Assim como também na Geórgia, né, é o outro lado da moeda. A promotora é uma funcionária ligada ao Partido Democrata. Os republicanos dizem, olha, ela está fazendo isso com motivação política. E no estado de Nova York também, né, o judiciário ele é muito favorável, digamos assim, aos liberais, né, porque há uma prevalência lá de juízes desse pensamento, dessa corrente. Então, uma coisa que eu acho interessante a gente acompanhar é isso. E o Trump, né, que ele é muito esperto, ele está jogando com isso, porque né, quando o juiz não lhe favorece, ele ataca o juiz e diz, olha, esse juiz aí está agindo politicamente, a perseguição. Chegou ao ponto até que ele recebeu uma ordem de né, que na justiça se denomina order, falar
sobre a família do juiz, sobre os promotores. Ele está proibido pela Justiça do Estado de Nova York de se referir a qualquer membro do Poder Judiciário de forma depreciativa. Então, percebe-se que também, além das questões jurídicas, há um tensionamento político no judiciário que merece ser observado. Uhum. Maurício, e agora nessa segunda quinzena de abril, tem algum outro fato político que você vai prestar atenção, né, além desse julgamento do caso Stormy Daniels? Bom, tem duas coisas importantes. Agora estão começando a sair várias pesquisas a nível local dos estados que a gente está atento aqui, também a nível nacional, que obviamente isso tem sido... As últimas foram boas para o Biden, ele subiu um pouco, equilibrou, algumas está empatado com o Trump. E também uma coisa que aconteceu essa semana, que vai ter muita repercussão na eleição, como você sabe, né, Rafael, são os dados de inflação nos Estados Unidos. A inflação veio mais alta do que se esperava. E esse é um grande desafio da campanha do Biden, né, traduzir, melhorar essa percepção das pessoas em relação à inflação. E obviamente, foi um banho de água fria na Casa Branca, porque o resultado dessa semana adiou qualquer possibilidade de curto prazo de baixar a taxa de juros. Então, a gente está de olho na economia, está de olho nas pesquisas, e também, por último, esqueci de um ponto muito importante, também de olho na arrecadação das duas campanhas. O Biden continua superando o Trump cada semana em termos de arrecadação. Então, a gente está atento a esses fatores aqui. Teve também a questão do aborto, né, que o Arizona aprovou, a Suprema Corte retomou, né, uma regra do Estado, retomou uma regra muito dura contra o aborto. Isso pode também, de fato, motivar mais os democratas, né, a votarem. O Arizona, que é um dos estados decisivos para a eleição desse ano, né? Sem dúvida, né, cara? Eu acho que uma das coisas que os democratas acreditam que pode aumentar a mobilização de vários grupos de eleitores mais favoráveis aos democratas é a questão do aborto. Lembrando que tem a possibilidade do aborto também estar presente na Flórida também, né? O que deu uma sobrevida aí ao Partido Democrata na Flórida, que vem constantemente tendo derrotas para os republicanos. Mas agora a gente precisa ver se realmente vai estar na urna. E eu acho que o Arizona é fundamental que tenha uma mobilização democrata ali, porque lembrando que o Arizona é um dos estados onde o tema de imigração, que é muito desfavorável para o Biden, tem grande ressonância, até porque é pela situação de fronteiriça ali do Arizona com o México. Então esse é um tema muito importante, a gente vai ver como é que isso vai se traduzir em mobilização eleitoral, né? Uhum. Era isso, então, ir caminhando para o final. Professor Cássio, tem alguma consideração final, algum outro ponto que você acha importante destacar? Só para reforçar, né, o que o Maurício falou, essa questão do aborto é muito interessante porque ela foi uma decisão da Corte que só foi possível graças aos juízes indicados pelo Trump, e que, para alguns analistas, né, seria um tiro no pé, vamos dizer assim, porque a decisão da Suprema Corte é, resumidamente, de que cabe aos estados legislar sobre o tema do aborto. E alguns estados estão restringindo, né, bastante, quando não proibindo o aborto, e isso tem motivado muito o eleitorado feminino a reagir e ir às urnas, né? O voto é facultativo nos Estados Unidos, então nós esquecemos às vezes de analisar isso, né? Um fator decisivo na eleição é o comparecimento às urnas, né? E qual o segmento que comparece? Se são os mais jovens, se são os mais velhos, se são as mulheres, os homens, os brancos, os negros, os hispânicos. Então, isso, numa eleição apertada, como é e como tem sido, pode fazer a diferença. Então, a presença do eleitorado feminino motivado a votar em razão dessa questão do aborto pode ser aí, talvez, a salvação, né, da campanha do Biden e, como eu disse, um tiro no pé que os republicanos deram ao insistir tanto nisso. Aliás, as últimas declarações do Trump são muito curiosas, porque ele está dizendo, não, isso aí é matéria dos estados, eu não tenho nada a ver com isso, né, querendo meio que sair desse debate, porque ele viu que esse debate é um debate em que ele vai perder. Então, esse também é um aspecto que precisa ser acompanhado aí para entender o que está acontecendo nessa eleição. Também um comentário do Maurício sobre essa posição do Trump, né, que na segunda-feira ele disse que ele é contra o aborto, mas que os estados devem decidir, né? Ou seja, ele não apoiou uma lei federal sobre o tema, né? Não, eu concordo com o professor, e a campanha dele tem acesso aos mesmos números que a gente. Esse é um tema altamente perdedor para os republicanos. Todas as vezes esse tema foi para a urna, inclusive em estados mais republicanos como Kansas, como Ohio, eles perderam. A Virgínia também sofreu uma derrota por causa disso. Então, a campanha dele, na verdade, foi ou ele falava isso, ou ele ia se colocar num corner muito desfavorável, né?
Agora, dito isso, a gente precisa ver o efeito disso, porque durante anos o Trump se vangloriou por ter indicado os juízes da Suprema Corte que reverteram essa decisão em relação ao aborto, né? Então ele tem bastante material dele se autoproclamando o grande defensor do aborto, né, nesse período. Então vamos ver o efeito, mas o professor tem razão. Se esse sistema tiver nas urnas, o histórico recente aqui é altamente mobilizador em pró-democratas, né? Uhum. Bom, terminamos aqui esse episódio. Eu agradeço muito ao Maurício e ao Cássio pela participação e também a você, espectador. Ficamos com convite para você seguir o canal da Exame no WhatsApp e receber as notícias da eleição todos os dias. E é isso, tenha uma boa semana e até a próxima.